Pessoal, continuando com o nosso quiz, o nosso questionário, né? Nossa brincadeira acerca do conhecimento de vocês, visando consolidar conhecimento, conteúdo que nós já passamos a vocês, eu vou fazer uma nova perguntinha e vocês vão ter duas opções. Vamos lá. O empregado sofreu um acidente de trabalho e ficou paraplégico. Ajuizou uma reclamação trabalhista buscando indenização por danos morais e patrimoniais contra a empregadora, uma empresa multinacional. Valor da causa, R$500 mil. Na audiência, as partes comunicaram ao juiz haver chegado a um acordo, no valor de R$80 mil. O juiz se recusou à homologação desse acordo, entendendo ser o valor pequeno, ante a natureza do bem jurídico tutelado e o salário do reclamante, que era, de certo modo, considerável. E por se tratar de uma empresa de lucro anual da casa de bilhões de reais. No seu entender, o juiz não pode se recusar à homologação do acordo, já que as partes são capazes, o objeto é lícito e a forma prescrita em lei. Ou o juiz pode sim se recusar ao acordo. O juiz pode ou não pode deixar de homologar esse acordo. Tempo para pensar e responder. E aí, o juiz não pode deixar de homologar o acordo, está obrigado a homologar o acordo, ou o juiz pode sim deixar de homologar um acordo, porque a homologação é uma faculdade e não uma obrigação do juiz. Qual é a resposta? Pessoal, a homologação não é uma obrigação, é uma faculdade do juiz. Se o juiz entende que aquele acordo é desfavorável ao trabalhador, o juiz não homologa. E tem respaldo jurisprudencial para isso. Súmula 418 do TST consagra que a homologação do acordo é uma faculdade do juiz, podendo o juiz se negar a homologação quando o acordo se apresenta nitidamente prejudicial ao trabalhador, ao hipossuficiente. Caso de morte do trabalhador, acidente de trabalho, pedido elevado, danos morais, materiais. A viúva e 2 filhos menores apresentam um acordo juntamente com a empresa, uma proposta de acordo, o juiz deixa de homologar se o valor, no entender dele, não for um valor razoável, principalmente em se tratando de uma empresa que tem muitas posses. O juiz pode se negar a homologar? Claro que pode. Deve se negar a homologação. Deve se negar a homologação. Portanto, se o acordo se mostra prejudicial ao hipossuficiente ou aos sucessores do hipossuficiente, no caso do exemplo que eu dei aí, as pessoas que, no caso de acidente de trabalho com morte, por exemplo, vão à justiça pleitear porque eram dependentes do morto, o juiz nega a homologação ao acordo, o processo continua, no final sai uma sentença. Também pode o juiz se negar a homologação do acordo, e aí precisa ter
uma sensibilidade muito aguçada, um conhecimento da situação. Assim, na cidade pequena é mais fácil de você perceber isso. E às vezes quando as pessoas apresentam acordo e esquecem de cobrir certas coisas que a gente descobre, é quando o acordo é um simulacro. Ou seja, quando na verdade o litígio é uma simulação, não há litígio, é mera simulação, faz-se uma reclamação trabalhista, para dentro dessa reclamação aparentar, né, evidentemente que há um litígio, e dentro dessa reclamação, no correr da reclamação, normalmente até na primeira audiência ou antes, apresentam as partes, entre aspas, porque aquele litígio é um simulacro, apresentam um acordo, e o juiz muitas das vezes não é conhecedor de que aquilo é uma simulação, de que aquilo visa prejudicar terceiro, e termina homologando. Daí, os juízes têm certa cautela na identificação de acordo que na verdade é uma colusão. Colusão, uma simulação de litígio, aparenta um litígio, mas na verdade não é litígio, e na verdade alguém ou mais de alguém, né? As partes estão tentando, através daquele acordo, usar a justiça para obter proveito em prejuízo de terceiros. Vou citar para vocês aqui um exemplo da minha vivência. Certa feita eu saí de férias e fui daqui de São Luís, do Maranhão, para Sobral, no interior do Ceará, minha terra. Era uma quinta-feira e eu cheguei por volta das 18 horas, cansado, com sede, e aí me dirigi a um boteco onde o pessoal, meus conterrâneos da mesma geração, normalmente estavam, e para encontrá-los. Chegando lá, encontrei meu cunhado e outros amigos, estavam sentados a uma mesa, quando de repente aparece um rapaz que eu conhecia desde pequeno, filho de um grande empresário, na época que eu residia por lá. E sem ver nem porquê, eu não sei se é porque ele me identificou como juiz do trabalho, aí ele disse: olha, eu estou movendo uma ação contra meu pai, empresa do meu pai. Todo mundo ficou assombrado. Depois que ele se retirou, o comentário era: como é que esse cara faz isso com o pai dele? O pai dele deu tudo a ele. Casa que ele mora, o pai que deu, ele mora junto com o pai praticamente na mesma casa, colado. Isso é um absurdo. E eu cá com meus botões, isso pode ser uma colusão. Não é colisão não, viu, pessoal? Claro, vocês sabem disso, é uma colusão. O meu cunhado estava ao lado, eu achei que com o meu cunhado eu poderia tratar do assunto e disse: olha, isso aí pode ser real, não sei como é o relacionamento desse rapaz com o pai, mas vamos partir do princípio de que seja o que eu conheci no passado. Isso pode ser uma simulação de litígio para obter proveito em desfavor de vários terceiros. E ele disse: como assim? Vou explicar. Pode ser que esse rapaz tenha movido uma reclamação contra a empresa do pai, apenas para legitimar uma transferência de patrimônio para fazer com que o patrimônio da empresa, ou seja, do pai dele, escapasse aos demais credores da empresa. Ele move uma reclamação, o pai vai para a audiência, às vezes antes da audiência apresenta uma proposta de acordo, cada um com seu advogado, e o juiz homologa. Ou então o pai vai para a audiência, manda alguém da empresa, chega lá, faz uma defesa meia boca, e no final das contas o rapaz ganha a causa. Certamente vai cobrar um valor elevado, milionário, e aí no final das contas sai a sentença contra a empresa sequer recorre e transita a decisão em julgado ligeirinho. Enquanto isso, outros tantos empregados contra a empresa estão movendo a ação e a empresa está se defendendo no que pode, ardorosamente, vigorosamente. E se sai sentença desfavorável, não faz acordo, e se faz sentença desfavorável, recorre até as últimas instâncias. O processo demora, enquanto do rapaz aí pode ser, eu não sei,
pode ser que seja um simulacro e aí vai transitar em julgado logo. Logo começa a execução, o pai é intimado para pagar, não vai pagar, o patrimônio dele vai ser apreendido, penhorado, vai ser leiloado e no final vai ser ou o valor ou mesmo o patrimônio, o rapaz adjudica, ou seja, ele diz, eu fico com o patrimônio, opto pela adjudicação e aí aquele patrimônio que for penhorado vai todo para ele. Ou seja, uma maneira de alguém passar o patrimônio para outrem da família, patrimônio que vai escapar dos demais credores. Porque se ele fizesse uma mera doação para o filho do patrimônio, essa doação seria viciada, seria considerada fraude. Fraude à execução, porque já tinha várias ações tramitando na justiça. E aí simula-se uma reclamação, dá um aspecto de litígio, no final das contas o patrimônio volta para o mesmo lugar. Ou seja, aparentemente saiu da empresa, foi para o filho, arregou, está em casa. O nome disso é colusão. Se o juiz observa que isso pode estar acontecendo, o juiz nega a homologação que é pleiteada, ou seja, se recusa a homologar o acordo. Haja vista aqui, configurada no entender do juiz, a colusão. Portanto, toda vez que o acordo é desfavorável, nitidamente desfavorável, prejudicial ao hipossuficiente, ao empregado de regra, ou quando se afigura colusão, o juiz deve se recusar a homologação. Súmula 418 do TST. Beleza? Até o próximo vídeo.